Então vamos nessa, mais um bate-papo nesse programa super especial, 15 de agosto, data de aniversário da nossa cidade, também aniversário de um mês do nosso programa no ar aqui na Rádio Ipanema. Estamos entrevistando hoje uma pessoa muito legal, o doutor Alexandre Sampaio Zakir. Doutor Alexandre, que é corregedor estadual da saúde, lá na Secretaria da Casa Civil, também é delegado e é apresentador de TV. Ele tem os programas, Cris Paiva, tá gravado, e também o Operação de Risco lá da Rede TV, é muito bacana, mostra os bastidores, também as ações na íntegra, e a gente vai conversar mais com o doutor Alexandre agora. Doutor Alexandre, muito boa noite, seja bem-vindo, e já fala pro ouvinte que está nos ouvindo agora, como é que é o seu dia a dia, qual é o seu papel lá na corregedoria. Obrigado por aceitar o nosso convite e participar ao vivo com a gente por telefone nesta quinta-feira, doutor. Ô, Thiago, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. Eu agradeço você, a Cris e a todos os seus ouvintes, aí, os mais de 600 mil habitantes aí de Sorocaba, viu? Preciso registrar também o parabéns pelo aniversário de Sorocaba, pelos seus 359 anos, essa cidade que nos dá muito exemplo do que deve ser uma cidade no Brasil, né? Basta a gente lembrar da ciclovia aí de Sorocaba, a gente lembra de uma das maiores do Brasil. Referência. Só perdendo para o Rio de Janeiro, e o projeto para ser a maior ciclovia do mundo, né? Então é um negócio que nos dá muito orgulho, né? Obrigado, muito obrigado pelos elogios, viu, Thiago? Muito obrigado pelos elogios. Eles não são tão cabíveis assim. O dia a dia da gente lá na corregedoria, basicamente trabalho de correicional, Thiago, é trabalho de corrigir. Na verdade, nós trabalhamos no controle interno, a controladoria interna do Estado. Então, a gente faz aquele papel de corrigir os erros de dentro da administração, na Setorial Saúde. O meu cargo de origem no Estado é como delegado de polícia. E é por isso que eu acabei sendo convidado para apresentar os programas da Rede TV, o Operação de Risco, e um outro programa que surgiu depois, que é o Tá Gravado, né? O Operação de Risco é um reality policial, é o primeiro reality policial brasileiro. Ele foi ao ar há 3 anos lá pela Rede TV, ele é o pioneiro no Brasil, e ele mostra os bastidores do trabalho policial. É um reality que se presta a mostrar como é o trabalho policial, como deve ser bem feito o trabalho policial. E é bem legal, né, doutor Alexandre, porque assim, muita gente está acostumado, inclusive, com aquele formato que se consagrou nos Estados Unidos, e vocês fazem isso 100% brasileiro, que é muito bacana. E como é que é essa experiência de conviver, não apenas no momento do programa com as operações policiais, mas também tá sempre combatendo, mesmo dentro do gabinete, dentro do escritório, a corrupção, que também é um outro crime igualmente nocivo a todos, com certeza. Sem dúvida, Thiago. É um crime que, eu digo assim, ele de uma forma não violenta do ponto de vista físico, ele causa uma violência, uma repercussão e um dano para a sociedade muito maior do que alguns crimes com violência, porque ele atinge um número assim, muito elevado de pessoas. Tiago, eu vou falar uma coisa para você. Eu comecei a minha carreira trabalhando em plantões, em delegacias aqui em São Paulo. Eu passei por diversas delegacias. Depois fiquei quase 6 anos e poucos no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. E esse trabalho, esse contato diário com a atividade fim foi muito gratificante para mim. Mas eu me sentia incomodado porque muitas vezes a gente não conseguia mostrar de verdade, de uma forma mais ampla, como é o trabalho. A imprensa, ela tem um papel na sociedade, que é noticiar os fatos. E ela não tem o papel, não faz parte do papel da imprensa mostrar como é o trabalho dia a dia. Isso já cabe a outra área de atividade, não o noticiário. E quando veio o projeto do Operação de Risco, eu fiquei seduzido com essa ideia de você poder mostrar como é que é um trabalho, né? Esse formato, realmente, como você muito bem lembrou, um cara informado que está passando dados muito importantes para os teus ouvintes, você é muito responsável, te dou os parabéns aqui ao vivo. Obrigado. Porque isso que você traz, essa lembrança que você traz do formato americano do COPS, realmente é algo que mostrou que isso é importante passar para a sociedade, como deve ser feito o trabalho, por diversos motivos. Primeiro, porque você estimula os próprios integrantes da categoria, da classe, a produzirem de acordo com aquilo que deve ser
porque eles acabam sendo cobrados mais pela sociedade, a autoestima acaba melhorando, e isso gera aquilo que a gente pode até chamar de um ciclo virtuoso na sociedade, né? Não é só mostrar desgraça, não é só mostrar coisa errada, isso tem que ser mostrado. Eu não acho que devamos encobrir nada disso. Doutor... Mas mostrar que tem coisa bem feita também é muito importante, porque isso começa a mexer com aquilo que o brasileiro tem de mais qualidade, que é a responsabilidade dele com as coisas do dia a dia. Oi, Cris, fala. Não, eu ia perguntar, porque a gente estava falando sobre o corrupto e o bandido que rouba a carteira. Acaba sendo um conflito moral aí, né? O crime é o mesmo. Como lidar com isso? Na sua experiência, né, existe uma diferença entre o batedor de carteira e o crime do colarinho branco, como é popularmente conhecida a corrupção, infelizmente? Olha, o Cris, Thiago, foi muito boa a pergunta de vocês. E eu vou abordar da seguinte maneira. Eu acho que a grande maioria da nossa população, da nossa sociedade, é formada por pessoas de caráter, por pessoas honestas, pessoas corretas, pessoas imbuídas de praticarem o bem. A diferença é que nós temos uma parcela que não compactua desses valores. E esses caras partem para o que a gente chama de marginalidade. E para mim, na minha opinião, é uma questão de oportunidade, né? Você impedindo pessoas de terem acesso à oportunidade, à informação, à escola, à cultura, você empurra muitos para esse lado. A maioria tem força e enfrenta esses problemas e não cai na vala comum do crime, né? Os que não conseguem enfrentar isso e acabam cedendo pelas mais variadas formas de falhas de caráter, acabam cedendo e cometem o crime, são as pessoas que são desvirtuadas do seu caráter. Agora, o sujeito que é bem informado, o sujeito que teve oportunidade, que tem a possibilidade de um acesso a um cargo e pratica um crime de colarinho branco, vamos chamar assim, na minha opinião, ele é muito pior até do que esse... Parabéns pelo ponto de vista, viu? Parabéns. Doutora, eu só queria colocar um ponto que eu sempre comento, que é o seguinte: acaba que a classe dos trabalhadores, aqueles que tentam viver tudo certinho, eles são roubados de dois lados, né? Porque acaba que tem a corrupção, que você trabalha e sai grande parte do seu salário para pagar impostos, e o que sobra do seu salário, com sorte, você consegue chegar em casa se não for assaltado. Eu acho que esse problema afeta toda a sociedade, a grande maioria da sociedade. Quem não sofre com isso é uma parcela insignificante da sociedade, que são aqueles caras extremamente ricos que têm carro blindado, que têm segurança e que conseguem blindar até mesmo as suas casas. Tirando eles, Cris, eu estou nessa vala comum, acho que você também está nessa vala comum, porque você é uma moça bem formada, mas é uma trabalhadora. Se não tivesse nessa vala comum, não precisava estar ralando aí essa hora, trabalhando, levando informação para a população. Esse leque de pessoas que sofrem com a corrupção e com a criminalidade é a grande maioria do país. E eu acho que nós vivemos um momento muito importante na nossa sociedade, que é um momento em que o povo está começando a querer exercer mais o seu direito, de cobrar a quem de direito o cumprimento do que ele propõe para a sociedade como sendo o que deve ser. Ou seja, cobrar dos políticos, dos gestores, daqueles que têm responsabilidade, cobrar efetividade no seu trabalho. É isso que tem que ser feito. Tem que ir para a rua, tem que protestar com ordem, com respeito às liberdades e aos direitos das outras pessoas, mas eu acho que isso tem que ser elogiado. Isso faz parte do processo de amadurecimento, faz parte da democracia a gente passar por tudo isso. Minha opinião, Cris. Com certeza, é a opinião do Alexandre Zaquir, doutor Alexandre Zaquir, corregedor estadual da saúde, ele que é delegado, é funcionário público lá da Secretaria da Casa Civil e também é apresentador dos programas Tá Gravado e Operação de Risco, principalmente o Operação de Risco, foi pioneiro aí na Rede TV e também na TV brasileira. Doutor Alexandre, agradecendo já a sua participação, a gente vai com certeza conversar mais vezes porque esse assunto é muito bacana. Eu queria que você reforçasse mais uma vez
esse seu trabalho lá na Rede TV, que é um trabalho muito bacana. Falasse então pra galera aqui de Sorocaba, que com certeza tem acesso, afinal a Rede TV é uma TV aberta aí, já muito conceituada. Fala um pouco mais sobre o programa e também esse seu dia a dia. Faz um balanço de toda essa correria que deve ser, né? Porque não é fácil. Como você disse, você tá aí para corrigir erros e infelizmente a máquina pública ela tá fadada ao erro muitas vezes. Eu acho que, bom, primeiro eu registro mais uma vez o agradecimento aí você ter me convidado para participar, estender esse agradecimento à nossa Manchester paulista aí, que essa mesmo. Sorocaba, né? Agradecer demais aos seus ouvintes e pedir o prestígio de vocês para que vocês puderem na Rede TV acompanharem, para conhecer um pouco mais como é o trabalho policial. Toda sexta-feira, a partir das 11 da noite, está a operação de risco. Às 10h30 começa a estar gravado, mas às 11 da noite começa a operação de risco. Toda sexta-feira, às 11 horas. E a minha rotina, Thiago, eu vou te falar, realmente é uma rotina bem puxada. Corrida. Eu não posso reclamar de monotonia na minha vida, eu tô caminhando para casa nesse horário. O meu dia a dia basicamente se divide em trabalhar de segunda a sexta-feira no horário do expediente lá na Corregedoria, na Casa Civil, na Corregedoria da Administração, eu cuidando da Secretaria da Saúde, né? Da Setorial Saúde, e às terças e quartas, depois do expediente, às 6 horas eu vou para a Rede TV e gravo os dois programas, gravo um num dia e o outro no outro. Nesses dias, terças e quartas, eu dou continuidade lá na Rede TV para dar uma olhada no material bruto, para poder dar opiniões junto com o diretor do programa, com os roteiristas, com as equipes de campo, que vão acompanhar o dia a dia do trabalho das polícias. Como é que faz? A equipe vai para a rua, acompanha o trabalho policial, filma um plantão inteiro, suas 12 horas, e depois dessas 12 horas de material bruto, vai para uma ilha de edição, onde eles montam um programa para ele ficar interessante para a população, para não ter aquela coisa de... E para ter a boa história também, né? Para ter uma boa história para contar. Isso, para mostrar tudo isso. Então, cara, eu vou falar a verdade para você, eu sou um sujeito que precisa agradecer a Deus todos os dias pelas oportunidades que teve na vida e faz parte desse meu agradecimento poder compartilhar com vocês. Eu estou muito feliz de poder compartilhar com vocês e quero deixar aí a minha disponibilidade. O dia que você quiser me convidar, eu estou à tua disposição, Thiago. Muito obrigado pelo convite mesmo. E obrigado por todos vocês aí da Manchester Paulista que estão acompanhando esse programa maravilhoso. Valeu, obrigado. Conversamos então com o doutor Alexandre Sampaio Zakir, ele que é corregedor estadual na Secretaria da Casa Civil, cuida do Departamento da Saúde e também é apresentador de TV, como ele disse. 11 horas e 23 minutos, a gente vai de som e daqui a pouco Robertão Freitas já está engatilhado. Vamos ter o famoso, já toda quinta-feira tradicional, Planeta MMA. Não sai daí. Na Noite Ipanema.